Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus repouse sobre ti, sobre tua casa, sobre os teus. Romanos no capítulo 15, versículo 4, a Bíblia assim nos diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Muitas pessoas, por conta das agruras da vida, por conta das lutas do cotidiano, terminam por deixar-se esvair, por deixar-se acabar a esperança de que dias melhores vão surgir. Mas as Escrituras estão aqui para justamente, novamente, trazer aquele fogo ardente de esperança no coração de toda e qualquer pessoa que crê. E como é que a Escritura faz isso? A Bíblia nos diz que ela faz através do ensino. E este ensino se dá através do que foi escrito, ou seja, tudo o que foi escrito para nos ensinar, foi escrito para nos dizer como andar, por onde andar, de que maneira andar, a fim de que no final da nossa vida nós possamos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Muitas lutas vieram, muitas lutas passaram, mas as vitórias chegaram. Por isso, obrigado por tudo, ó Deus. Você sabe que há um tempo atrás eu tive a oportunidade de ler uma entrevista de Susan Sarandon. Susan Sarandon é uma atriz hollywoodiana e em meio às várias afirmações que ela fez, ela disse que, concernente à carreira dela, ela diz o seguinte: eu fiz tudo errado. Quando eu li esta frase, eu fiz tudo errado, eu comecei a pensar, será possível que alguém é capaz de fazer tudo errado? Com relação, quem sabe, aos seus negócios, você conhece alguém que fez tudo errado? Com relação ao seu casamento, você conhece alguém que fez tudo errado? Com relação à criação dos filhos, há pessoas que, quando olham para os filhos agora crescidos, dizem: eu fiz tudo errado. Será possível que eu estou falando com gente que também olha para a sua própria vida e diz assim: aqui está uma pessoa que fez tudo errado nesta vida? Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não é uma pessoa que fez tudo errado, se você é uma pessoa que já fez coisas erradas, mas também acertou muito na vida, eu quero lhe dizer que a Bíblia nos relata, a Bíblia nos informa acerca de um homem que fez tudo errado. Há apenas 2 capítulos que falam a respeito da vida deste homem, mas quando os 2 capítulos, mesmo juntos ou separados, relatam, ainda que em breves palavras, acerca da vida deste homem, elas nos mostram que ele fez tudo errado. O nome deste homem era Acás. Acás foi um rei de Judá. Você sabe que naqueles dias o reino de Israel teve uma grande guerra. E uma guerra que terminou por bipartir o Estado de Israel. Ao norte ficou agora o reino de Israel, com capital na Samaria, e ao sul ficou o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Este rei, Acás, era o rei de Jerusalém. A Bíblia nos diz, fazendo referência à vida, à biografia deste homem, que este homem cometeu muitos crimes, que este homem andou por caminhos muito tortuosos. Tanto é que, ao iniciar a biografia dele, já o autor começa dizendo: aqui está um homem que desagradou a Deus, que não andou com Deus. Não é interessante? Você deve estar perguntando, mas o que foi que este homem fez de tão grave, de tão errado, para que o autor da sua biografia pudesse já começar a sua biografia dizendo que ele desagradou a Deus em tudo que fez? Ele fez tantas coisas ruins. Entre as muitas coisas ruins que ele fez, ele, por exemplo, trancou, fechou a 7 chaves o templo do Senhor e fez, com isso, um impedimento a fim de que as pessoas não pudessem ir ao templo adorar a Deus. Ele saqueou o templo do Senhor, tirou dos umbrais da porta o ouro, a prata. Muitas pessoas doavam para o templo, doavam para Deus joias, bens, e ele tomou todas estas coisas e tributou a reis espúrios, a déspotas, a tiranos, buscando fazer uma aliança com eles. Este rei, chamado Acás, não confiou no poder de Deus. Este rei, chamado Acás, andou de modo a ter como exemplo para a sua vida não homens de Deus, não pessoas de oração. A Bíblia nos diz que ele andou, que ele palmilhou nas pegadas dos reis de Israel. Estes reis de Israel andavam distantes de Deus. E foi justamente nestas pessoas que andavam distantes de Deus que ele buscou exemplo para a sua própria vida. Você sabe,
Este homem caminhou de modo tão distante de Deus, este homem caminhou a passos tão largos, que distanciou de maneira tão grande do Todo-Poderoso, que ele chegou até mesmo a sacrificar os seus próprios filhos, matar os seus próprios filhos, em honra a deuses pagãos. Você já parou para pensar um rei de Israel, um rei de Judá, ou melhor dizendo, sacrificando os seus próprios filhos a um deus pagão? Aí eu lhe pergunto, que tipo de família teria um rei como este? Um rei que atraiu a ira de Deus para sua nação, um rei que atraiu a ira de Deus, os desdobramentos desta ira para dentro da sua casa. Como era a sua família, como eram seus filhos. Mas, graças a Deus que Deus não confunde uma pessoa com outra. Graças a Deus que nós não precisamos cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. A Bíblia nos diz, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Em outras palavras, você pode ter tido um pai tirano e você não ser um tirano. Você pode ter tido uma mãe extremamente violenta, vil, baixa, e você tomar um caminho diferente, porque foi assim que Ezequias o fez. Ezequias era o filho de Acás. Quando Acás morreu, e morreu jovem, com apenas 36 anos, quando Acás morreu, passou-se algum tempo, o tempo da tutelagem, e logo após, o seu filho, chamado Ezequias, assumiu o seu lugar. Mas Ezequias, olhando para os caminhos que seu pai tomou, olhando para os erros que seu pai cometeu, resolveu tomar um caminho diferente, resolveu ter outras pessoas como seus referenciais, resolveu, ao invés de olhar para os reis de Israel, resolveu olhar, por exemplo, para um antepassado chamado Davi. E foi então que, olhando para a vida de Ezequias, eu pude aprender pelo menos 3 coisas. E estas 3 coisas que eu aprendi, eu gostaria de compartilhar com você. Essas 3 coisas que eu aprendi com este moço que viveu, quem sabe, uma infância turbulenta, com este rapaz que, quem sabe, viveu uma casa cheia de desacertos, cheia de desequilíbrios, cheia de incertezas. Este rapaz, mesmo criado numa ambiência como esta, me ensina tantas coisas, pode te ensinar tantas coisas, e destas muitas coisas que ele pode e quer nos ensinar, pois para isso os escritos aqui estão, eu gostaria de destacar 3. A primeira coisa que eu gostaria de destacar neste texto é esta: quando decidirmos abandonar o erro, nossos adversários certamente se levantarão. Vou repetir. Quando nós decidirmos romper com o erro, quando nós decidirmos romper as amarras do erro nas nossas próprias vidas, ou na vida da nossa família, ou naquilo que nós estamos intimamente ligados, certamente os nossos inimigos se levantarão. Eis aqui uma coisa que é certa na vida de qualquer pessoa. Quando nós estamos andando no erro, quando nós estamos fazendo o que não é certo, dá-nos a impressão de uma certa calmaria. Mas os nossos inimigos se movimentam, se incomodam quando nós tomamos a firme decisão de não andarmos mais de braços dados com o erro. Você no seu trabalho, talvez você esteja se lembrando de atitudes que lhe envergonham, que lhe colocam numa situação de desconforto, e num determinado momento você resolve romper com este ciclo. Você não quer mais fazer isto que envergonha tanto a você quanto a sua fé. Os nossos inimigos, quando percebem esse desejo profundo na sua alma, se levantam. Talvez no seu casamento, você não quer mais andar como outrora andava, você não quer mais fazer o que outrora fazia. Os inimigos se levantam. Por quê? Porque essa decisão profunda termina causando neles um incômodo. E eles estão incomodados porque não querem ver o nosso bem. Sabem que nós estamos decididos a andar de braços dados com o que é certo, com o que é justo, com o que é íntegro. Mas, na verdade, há pelo menos 2 tipos de pessoas que rompem com as coisas erradas. Há aqueles que rompem com as coisas erradas, não porque passaram a amar o que é íntegro. Há aqueles que rompem com o erro, não porque querem andar de braços dados com a justiça. Há aqueles que rompem com o erro e o rompem porque têm medo, justamente das consequências punitivas do seu erro. Tanto é
E nos dão prova disso, que quando eles percebem que não há mais a possibilidade de serem punidos, eles voltam a praticar os mesmos erros que até então diziam ter abandonado. Esse abandono de erros, ele é circunstancial. Esse abandono de erros, ele é bem conveniente. Não é o caso de Ezequias. Ezequias é alguém que está disposto a abandonar os erros de seus pais. Ezequias é alguém que está disposto a dar uma guinada na história de sua família. Ezequias é alguém que está disposto a trazer de volta a comunhão com Deus toda uma nação. Queridos, quando nós rompemos com o erro, motivados pelo desejo profundo de andar de modo íntegro, de modo honesto, nós podemos nos preparar. As provas virão. Sabe por que virão? Porque em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 1, a Bíblia assim nos diz: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Eu gostaria de lhe chamar a atenção nesta pequena frase: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade. Você percebe? A impressão que nós temos é que quando nós queremos andar corretamente, as coisas se tornarão mais fáceis. A impressão que nós temos, o desejo que nós temos, é que a partir do momento em que nós nos predispomos a andar abraçados com o que é certo, Deus se interponha na nossa história de tal maneira que os problemas deixem de surgir. E nem sempre é assim. Nem sempre resolver problemas, o caminho é o mais fácil. Nem sempre para problemas complexos as soluções são fáceis. A Bíblia nos está dizendo que foi exatamente depois dele fazer o que fez. Ele fez o quê? Restaurou o templo. Ele fez o quê? Abriu as portas do templo. Ele fez o quê? Derrubou os altares construídos por seu pai. Ele fez o quê? Deixou de confiar no apoio de estranhos para confiar apenas em Deus. Enfim, tudo o que seu pai não havia feito, tudo o que seu pai não desejou fazer, ele agora estava fazendo. A Bíblia nos diz, no segundo livro de Reis, no capítulo 18, que a Senaqueribe, o rei da Síria, havia chegado nos termos de Israel. E ele havia conquistado não apenas Israel, mas agora queria também conquistar a Judá. E também nos diz as Escrituras que ele já havia conquistado mais de 46 cidades. As cidades eram fortificadas. E foi então, diz-nos a palavra de Deus, que ele chegou próximo a Jerusalém. E ali ele queria também adentrar aos muros de Jerusalém, queria também ser reconhecido como Senhor de Jerusalém. Foi então que este moço, este jovem rapaz, chamado Ezequias, mandou que alguns dos seus assessores fossem até ele e lhe oferecessem: o que é que você quer para nos dar paz, para nos deixar em paz? Você quer que nós paguemos um tributo? Nós vamos lhe pagar tributos. Não é esse o problema. Você percebe na pessoa de Ezequias alguém que está tremendamente disposto não apenas a se abraçar com o que é certo, mas a perpetuar o seu caminhar com o que é certo. Ele não quer conflitos, ele não quer confusões, mas os nossos adversários não têm palavra. Mas aqueles que não temem a Deus, tanto quanto Senaqueribe não temia, não querem ver o nosso bem. Eles querem nos subjugar, eles querem ver-nos praticando os mesmos erros que praticávamos antigamente. Eles querem nos ver desviados dos caminhos do Senhor, como desviados dos caminhos do Senhor eram aqueles que foram antes de nós e também aquilo que nós fomos outrora. Isso nos mostra que Ezequias, 14 anos depois, começou a ser provado por conta da decisão que havia tomado com tanta coragem, tomada aquela decisão de romper com o erro. E logo após tomar a decisão de romper com o erro, as provas começaram a surgir. Queridos, eu quero lhe falar que as provas são necessárias. As provas no tempo certo, elas têm o seu valor. São elas que mostram aos nossos inimigos, são elas que mostram às pessoas que estão ao nosso redor que esta decisão que nós tomamos de andar corretamente é irrevogável, que não há absolutamente nenhuma prova, não há absolutamente nada, nenhum desafio que vai nos fazer retroceder e voltar atrás. Muitas são as pessoas, você deve conhecer, que tentaram se desvencilhar dos erros do passado, mas na primeira dificuldade, na primeira prova, eles sucumbem e elas voltam a praticar tudo aquilo que buscavam deixar. Ezequias não foi assim.
Ezequias era um homem que olhava para frente. Ezequias era um homem que olhava para as lutas e percebia nas lutas um modo de fixar-se cada vez mais em Deus, a sua confiança no Todo-Poderoso. Esta é a minha oração, este é o meu desejo, esta é a palavra que eu tenho diante de Deus por sua vida e por minha também. A minha oração é que as lutas, por mais difíceis que elas sejam, confirmem, apenas confirmem o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a sua palavra. Que os ventos que buscam nos desafiar, que os ventos que buscam arrancar-nos dos nossos lugares, na verdade não nos derrubem como árvores, mas fortaleçam, sirvam eles para fortalecer as nossas raízes. Tempos atrás, eu li uma história que eu acho extremamente interessante. É um vizinho fazendo referência a um outro vizinho. Ele escreveu da seguinte forma, que o que mais lhe chamava a atenção, olhando por sobre o muro, era um terreno imenso. E ali morava, naquele terreno, naquela casa, morava um médico. Esse médico tinha como hobby, tinha como passatempo, plantar árvores, plantar sementes de árvores. Mas o que mais chamou a atenção desse primeiro vizinho é que o médico dificilmente regava as sementes que plantava. Regava os pequenos arbustos que ali estavam. Com o passar do tempo, ele percebeu a demora para as árvores crescerem. Foi então que ele chegou no vizinho e interpelou, chamou o vizinho e disse assim: por que você não dá água às árvores? Por que você não faz alguma coisa para que elas possam crescer mais rapidamente? Então, num tom bem orgulhoso, aquele vizinho médico, cujo hobby, cujo passatempo era plantar árvores, disse assim: sabe o que é? É que se eu der pouca água, as suas raízes vão agora, por falta de alternativa, se aprofundar cada vez mais. Porque se eu der muita água, as suas raízes se tornarão raízes frágeis, fracas. Porque a água está na superfície, elas não terão trabalho de aprofundar-se na terra. Sabe por que eu estou lhe dizendo? Porque dias chegarão em que os ventos hão de bater, em que as intempéries hão de acontecer e elas não cairão justamente porque as suas raízes estão profundas. E mais, digo mais, vez por outra eu passo pelas plantas e com um jornal enrolado eu dou uma pequena palmadela só para ela permanecer atenta, só para ela permanecer com a sua atenção voltada para a sua própria vida. Esse primeiro vizinho disse que viajou, mudou para um outro país e nunca mais teve a oportunidade de falar com aquele vizinho, com aquele médico. Passados-se muitos e muitos anos, ele voltou para o seu país de origem e desejou ir novamente ver a casa onde havia morado. Sabe, queridos, quando ele foi chegando próximo à casa, ele percebeu um bosque que, nos seus dias anteriores, não havia naquele lugar. E ele lembrou-se da história do vizinho que plantava árvores e chegou à seguinte conclusão: realmente ele tinha razão. Porque bem naqueles dias em que ele estava visitando a casa que havia morado outrora, estava soprando um vento e as árvores das ruas estavam todas arqueadas, mas aquelas que o vizinho médico havia plantado com tanto carinho e com aquela filosofia de vida, de que elas, as plantas, deveriam firmar as suas raízes de modo cada vez mais profundo, haviam dado certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, foi Deus. Foi Deus quem permitiu que Senaqueribe soprasse um vento de ameaça à vida de Ezequias. Foi Deus. Foi Deus que permitiu que Senaqueribe chegasse bem próximo de Jerusalém. Mas Deus não o permitiu para que Jerusalém fosse agora humilhada. Deus não permitiu para que Jerusalém fosse arrancada do seu lugar, fosse destruída. Não. Aquele vento de ameaça, aquele vento de violência, ao invés de fazer sucumbir a fé de Ezequias, muito pelo contrário, firmou as suas raízes. Eu não sei que vento tem soprado contra a sua vida, eu não sei que Senaqueribe tem se levantado contra a sua casa, contra os seus negócios, eu não sei que Senaqueribe tem levantado em meio às suas relações. Uma coisa eu sei, é que este vento, por mais tempestuoso que ele pareça ser, na verdade, não vai derrubar a sua casa, nem tampouco vai fazer com que a sua fé esmoreça. A verdade é Deus se utilizando deste meio para fortalecer as suas raízes, porque as suas raízes não estão fincadas num terreno qualquer, as suas raízes estão fincadas na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor.
Esta é a minha oração, para que Deus lhe dê forças. Esta é a minha oração, para que a boa mão do Senhor permaneça sobre você. Por isso, querido, não deixe que o medo domine o seu coração, não deixe que o medo paralise a sua iniciativa. Vá, combata os seus adversários, vá, mostre-se valente, renove o seu ânimo com esta história, com este exemplo de Ezequias. Se dispõe a lutar pela vitória da sua vida, pela vitória dos seus, diante destas tão grandes adversidades que têm se mostrado e se têm colocado diante do seu caminho. Uma outra coisa que eu gostaria de lhe dizer é que não deixe o manancial que Deus lhe concedeu ao alcance dos seus adversários. Eu vou repetir. Não deixe o manancial que Deus lhe concedeu ao alcance dos seus adversários. Segundo a Crônicas 32:3, a Bíblia nos diz que Ezequias consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Ainda no capítulo 32, no versículo subsequente, a Bíblia diz: pergunta a Ezequias aos seus: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Deixa eu lhe dizer algumas coisas. Havia fora dos muros de Jerusalém uma fonte chamada Gion. Esta era a grande fonte de águas, a grande fonte de sustentabilidade da cidade de Jerusalém. Ezequias não poderia permitir que Senaqueribe se apossasse, que o exército de Senaqueribe tivesse acesso àquela água. Quando eu li sobre isto, eu me lembrei que nas diversas viagens que fiz a Israel, sempre passamos por um túnel. Lá é chamado Túnel de Ezequias. Você anda aproximadamente de 20 a 30 minutos numa caverna construída, não pela ação da natureza, mas pela ação humana. Quando Ezequias lembrou-se, ou melhor, quando Ezequias ficou sabendo que Senaqueribe estava vindo para tomar a cidade, ele resolveu trazer a água que estava fora dos muros para dentro dos muros. Lá fora ele lacrou, tapou a fonte e começou a cavar, a cavar. E todas as vezes que a gente vai a Jerusalém, nós passamos por este túnel para nos lembrar. E quando passamos, a água até hoje jorra, a água até hoje corre e corre pelas canelas. Que história linda, que história maravilhosa. A pergunta que eu lhe faço é justamente essa. Quais são os mananciais que Deus colocou ao seu alcance? Quais são os mananciais que Deus colocou à sua disposição? Mananciais estes que em meio às lutas você não pode deixar à mercê dos seus adversários. Quais são as fontes que têm abastecido a sua vida? Você deve estar dizendo: ah, pastor, uma das fontes a quais eu dependo, uma das fontes as quais abastecem a minha vida é a fonte emocional. Ah, sim, a fonte emocional deve ser protegida, porque quando a fonte emocional não é protegida, nós adoecemos. Quando nós passamos por momentos de tristeza, ansiedade, raiva, problemas afetivos, nosso organismo, todo o nosso ser reage e algumas vezes nós sentimos até mesmo a baixa da resistência. É aquela gripe arrastada, é aquela herpes labial ou até mesmo alguns tipos de gastrite, são formas comuns de manifestação do enfraquecimento das nossas defesas emocionais. Por isso, as nossas questões emocionais devem ser defendidas, lógico que o devem. Outra fonte, fonte econômica. A fonte econômica deve ser protegida sim. E por que ela deve ser protegida? Para que nós não nos tornemos carentes, para que nós não passemos por problemas nem tão pouco financeiros, nem tão pouco de escassez, nem tão pouco de carência, sem necessidade. A Bíblia nos diz que a nossa fonte econômica fica desprotegida quando nós deixamos que o dinheiro tome um lugar que não é dele. Esta é uma maneira de desproteger as nossas fontes econômicas. Mateus, no capítulo 6, versículo 24, na parte C, Jesus nos adverte dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então, uma das maneiras de ver as nossas fontes econômicas secarem é quando nós colocamos nela a nossa esperança, é quando colocamos nela os nossos olhos, é quando colocamos nela a nossa fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa: fontes emocionais devem ser guardadas. Fontes econômicas devem ser guardadas, fontes sociais devem ser guardadas, fontes de realização pessoal devem ser guardadas, mas deve haver uma fonte, como a fonte de Gion o era, da qual todas as demais dependem.
Tem que haver uma fonte principal, sem a qual absolutamente nenhum cuidado para com as demais lhe servirá de absolutamente nada. A fonte foi identificada por Ezequias. Quando Ezequias tomou o poder, quando Ezequias começou a governar, ele não cuidou primeiro das questões financeiras, ele não cuidou primeiro de reparar os muros, ele cuidou primeiro das coisas espirituais. A fonte primeira é a fonte espiritual e Ezequias sabia disso, tanto sabia que a primeira coisa que ele fez foi proteger a fonte espiritual da sua nação. Quando você tomar a decisão de recomeçar, quando você tomar a decisão de acertar a sua vida, comece primeiro pelas questões espirituais, porque são das questões espirituais que dependem todas as demais. Eu vejo gente que está muito bem financeiramente, mas porque está distante de Deus não consegue gozar daquilo que Deus colocou à sua disposição. Eu vejo gente que está caminhando bem no seu casamento, ou deveria caminhar bem no seu casamento, mas porque as questões espirituais estão em defasagem, mais cedo ou mais tarde, pequenos problemas que seriam resolvidos com tamanha facilidade, se transformam numa batalha imensa, porque estão longe do Senhor, porque não estão dando atenção devida às fontes espirituais. Jesus sempre nos disse isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos virão por acréscimo. Em outras palavras, permita-me dizer o que Jesus disse em outras palavras. Buscai primeiro a fonte espiritual e as demais fontes serão asseguradas, porque a fonte principal está resguardada. E digo mais, não basta resguardar a fonte, é preciso trazer para dentro da cidade. Você precisa trazer essa fonte para dentro da sua casa, você precisa trazer essa água para dentro da sua família, para dentro dos seus negócios. Você precisa cuidar das questões espirituais. Ezequias, o rei Ezequias nos ensina que a melhor maneira de protegermos o nosso manancial espiritual é justamente assim, trazendo para dentro. Eu conheço gente que indica o caminho. Eu conheço pais que dizem que o melhor caminho é servir a Deus, mas eles mesmos estão distantes do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Traga o manancial de água vivas para dentro da sua casa, traga o manancial de água vivas para dentro do seu trabalho, traga o manancial de água vivas para dentro da sua profissão, traga a Cristo Jesus, a rocha por excelência, a água que descedenta a alma, para dentro dos seus muros. Pois, 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 30, a Bíblia nos diz: foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs fazer. Você consegue perceber? Você consegue ver que coisa maravilhosa? Quando este homem cuidou das coisas espirituais, tudo que ele intentou fazer deu certo. Você quer dar certo na vida? Você não quer terminar os seus dias dizendo assim: tudo que eu fiz foi errado, tudo que eu fiz deu errado. Aprenda com Ezequias. E por último, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Faça tudo o que estiver ao alcance de suas mãos. Contudo, jamais deixe de depositar a sua fé em Deus. Vou repetir. Faça tudo o que estiver ao alcance de suas mãos, sem jamais deixar de depositar a sua fé em Deus. As rachaduras dos muros foram fechadas, as torres foram levantadas, maciço muro foi feito ao redor da muralha já existente. Fontes, mananciais foram cobertos, fortificações foram reforçadas, armas de arremesso em abundância foram construídas e escudos também. Ezequias fez tudo o que estava ao seu alcance, Ezequias fez tudo o que era necessário. Contudo, apesar de estar cercado de todo este cuidado, ele não depositou a sua confiança no equipamento militar, na engenharia bélica, na estratégia de guerra. Ele depositou a sua confiança em Deus. E esta é uma palavra para você. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Use toda a sua capacidade argumentativa,
use todo o seu viés, use todas as suas forças para acertar as coisas da sua vida, acertar as coisas da sua história. Mas quando os problemas se tornarem maiores do que a sua capacidade de resolução, confie em Deus. Quando os seus braços encurtarem, quando toda a sua capacidade não for suficiente, confie em Deus. Ezequias confiou em Deus. A Bíblia nos diz que ao reunir os chefes militares e o povo, ele os incentivou dizendo assim: sede corajosos e fortes, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados por causa do rei da Síria e por causa desta grande massa de gente que está com ele. Pois conosco há mais do que os que estão com ele há um braço de carne, mas conosco está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. Irmãos, que palavra maravilhosa! Com os nossos adversários está a astúcia, com os nossos adversários está a palavra dissimulada, com os nossos adversários está a aparente vitória, mas conosco não está o braço de carne, conosco está este braço invisível, mas poderoso do nosso Deus, esse braço que é capaz de quebrar o arco, de fazer cessar a guerra. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas você e eu precisamos agir de modo diferente. A semelhança do salmista, nós devemos colocar a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso que transforma a vida, que renova o ânimo, que traz graça ao coração e faz-nos viver com alegria. Deus poupou o rei Ezequias, Deus poupou aquele povo de uma calamidade tremenda, Deus poupou a estes, porque você sabe, a Síria vinha destruindo inúmeras nações, a Síria tomou 46 cidades dentre os termos de Judá, mas se Deus foi capaz de defender Jerusalém, se Deus foi capaz de trazer esta luta para si mesmo, Deus também fará isso comigo, Deus também fará isso com você. Certamente Deus vai guardar a mim, vai guardar a você como guardou a Ezequias. Contudo, seja forte, contudo faça tudo o que estiver ao seu alcance, mas não deixe de confiar no socorro que vem do alto. Que essa bondosa mão toda poderosa, invisível, mas presente, possa abençoar a sua vida em todo o tempo. Em todo o tempo. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe guarde.